claramente se compreende a razão de ser o homem um animal social em grau mais elevado que as abelhas e todos os outros animais que vivem reunidos. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Emanuel Avelino e hoje nós vamos falar da filosofia política de Aristóteles. Para que nós possamos compreender a filosofia política do Aristóteles, nós temos que compreender qual é a finalidade do homem. Qual é a minha finalidade? Qual é a tua finalidade? Qual é a finalidade dos seres humanos? Qual é o fim a que se destina os seres humanos? Os seres humanos existem para quê? Qual é a finalidade do ser humano? Qual é a tua finalidade? Será que tu existe para ser um médico somente? Para ser um bom professor? Para ser um bom advogado? Para ter status? Para ter dinheiro? Para ser rico? Para ser famoso? Qual é o fim a que se destina a tua vida? Qual é o propósito? Qual é o telos? O destino? O fim último da vida humana? Pessoal, para Aristóteles trata-se da eudaimonia, que a grosso modo nós podemos traduzir como felicidade. Pessoal, o meu fim, o teu fim, a finalidade dos seres humanos é a felicidade. É o que nós buscamos, todos nós buscamos a felicidade. E a felicidade é um bem aprazível. A felicidade trata-se de um bem em si mesmo. A felicidade não é como os bens valiosos ou os bens utilitários. Os bens valiosos são aqueles que ampliam o sujeito, né? São bens intransitivos, como por exemplo o conhecimento. Quem tem o conhecimento se amplia, se aperfeiçoa, né? Se torna um ser humano melhor. A saúde, por exemplo, é um bem valioso porque a saúde melhora o ser humano, aperfeiçoa o ser humano, o vigor humano. A felicidade, ela não é um bem utilitário, porque ela não é útil para alguma coisa. Um livro, por exemplo, é um bem útil, porque ele é útil para que nós adquiramos conhecimento. E conhecimento é um bem valioso. O livro é um bem útil. Ele é útil para que nós adquiramos conhecimento. Então ele é um meio. Assim como remédios. Remédios não é um bem valioso, é um bem útil. Porque ele é útil para que nós adquiramos a saúde. É um meio. A felicidade não é um meio, a felicidade é um fim em si mesma. Nós não queremos a felicidade como meio, nós queremos a felicidade pela própria felicidade. Por isso ela é um bem aprazível. Há uma satisfação, há uma plenitude humana, uma noção de realização pela qual nada mais nos falta. A felicidade é um bem aprazível. Este é o telos, é o fim a que se destina a todos nós seres humanos. Você não quer a felicidade para comprar um carro, você não quer a felicidade para viajar, você não quer a felicidade para mais nada. Se eu perguntar para você, para que você quer ser feliz? Você vai dizer assim, olha, para ser feliz, olha. Simplesmente para ser feliz e nada mais. Agora se eu te perguntar para que você quer dinheiro, você vai dizer para comprar um carro, para viajar, para cuidar da minha família e uma série de outras coisas. Mas quando eu te pergunto para que você quer ser feliz, você vai dizer simplesmente para ser feliz. Para uma realização, uma satisfação. Este é o fim a que se destina aos seres humanos. E o Aristóteles vai dizer que muito mais do que seres racionais, ou melhor, nós não somos apenas seres racionais, mas nós somos animais ou seres políticos. Isto é, nós nascemos para viver em comunidade, para viver uns para com os outros. Isto é, está prescrito na própria natureza humana viver em sociedade. O Aristóteles diz que se você não tem essa necessidade de viver em sociedade, ou você é um deus, está acima dos seres humanos, ou você é um animal, está abaixo dos seres humanos, porque todos nós naturalmente estamos inclinados a viver em comunidade. Então, para Aristóteles, a sociedade política é natural. Ou seja, Aristóteles se contrapõe aos filósofos contratualistas, que vão dizer que a sociedade política é fruto de um pacto social, de um contrato social. Pacto esse que é defendido pelo Thomas Hobbes, John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Eles acreditam que há um estado pré-social, um estado de natureza,
E a sociedade política vem apenas e tão somente após um contrato, um pacto social. Aristóteles diz que não, que é natural nós seres humanos vivemos em sociedade. A sociedade para Aristóteles antecede o indivíduo. Então, pessoal, a Constituição, o Estado, a forma de governo nada mais é ou serve apenas e tão somente para buscar a justiça. E a justiça nos levará a uma sociedade ou a uma cidade bela, uma sociedade feliz. Vai conduzir ao bem comum, vai facilitar o ser humano a concretizar o seu destino, que é a felicidade. E para Aristóteles, essa felicidade não é individual. Eu vivo com os outros indivíduos, eu não posso buscar apenas a minha felicidade. A eudaimonia, a natureza humana, ela se concretiza, ela se realiza na vida em comunidade. Então, eu não posso buscar apenas o meu bem, apenas a minha felicidade. Eu preciso também, através da virtude das minhas ações, buscar a justiça e propiciar também o bem ao outro, com uma noção de amizade. E aqui está um conceito importante para Aristóteles. Filia, em grego, a amizade para Aristóteles é uma espécie de cola, faz a coesão social, porque os indivíduos se sentem amigos uns dos outros em sociedade, porque vê o outro como um semelhante e busca não só o seu bem, mas o bem do amigo, não só a sua felicidade, mas a felicidade do amigo. E para que isso aconteça é necessário que nós adquiramos virtude, nós adquiramos um ethos, ética. Em Aristóteles, pessoal, gravem isso, não há dissociação, separação entre política e ética. Política, nós buscamos a melhor maneira de conviver, de viver uns para com os outros. E a ética, a gente busca a melhor maneira de viver bem, de viver feliz, de viver em consonância com a verdade, com o bem, com o que é belo, com o que é verdadeiro. E isso tem que ser comunitário. Então, pessoal, o Aristóteles ele vai divergir de Platão em relação à sofocracia, ao governante filósofo, ao rei filósofo. Isso para Aristóteles era utópico, né? Era difícil de ser alcançado. E, além disso, não só o governante deve ser virtuoso, mas os seus cidadãos devem ser virtuosos. Porque não adianta somente o governante ser virtuoso, nós temos leis virtuosas, nós temos instituições virtuosas, se os cidadãos não são virtuosos. Uma cidade é bela quando os seus cidadãos são belos. E beleza aqui não é física, tá? A beleza da virtude, de exercer o que é certo, o que é correto, buscar a justiça, buscar as virtudes muito mais do que as coisas materiais, cultivar o intelecto elevado. Então, para Aristóteles, uma cidade boa é reflexo de bons cidadãos. Uma cidade virtuosa é reflexo dos seus cidadãos. Uma cidade justa é reflexo de cidadãos justos e não o contrário. Então Aristóteles compreendia bem essa relação. Para Aristóteles, governante e governados estavam em uma situação de igualdade, porque todos aqueles que eram considerados cidadãos participavam ativamente da política. Professor, quem era considerado cidadão para o Aristóteles? Ora, apenas homens ricos que tinham muitas posses, que tinham tempo para participar ativamente da vida pública. Porque o homem, segundo Aristóteles, possui capacidade de deliberação e de tomada de decisões. Para Aristóteles, há uma hierarquia ontológica entre homens, mulheres, crianças e escravos. Os homens, por sua vez, segundo Aristóteles, eles têm capacidade deliberativa, de reflexiva e tomada de decisão. A mulher, ela tem capacidade deliberativa, capacidade reflexiva, mas não tem uma capacidade de tomar decisões. A criança, por sua vez, ela tem capacidade deliberativa, capacidade reflexiva, mas ainda não desenvolvida. E o escravo, segundo Aristóteles, não se torna escravo, ele nasce na condição de escravo. Portanto, ele já nasce, na teoria do Aristóteles, com o corpo adaptado para trabalhos braçais, para trabalhos que não precisam de uma capacidade racional elevada, que não precise de um uso elevado da razão, mas de um uso limitado, porque são trabalhos braçais.
procedimentais, não precisa de uma racionalização, de uma deliberação, de uma contemplação. Então, para Aristóteles, quem participa da política e participa ativamente, não é como nós modernos, que uma vez a cada alguns anos exerce ali o voto e fala, participei da política. Não. Em Aristóteles, os cidadãos participavam e ou participavam ativamente ou faziam ativamente. Ou seja, eles legislavam, eles criavam leis, eles julgavam, eles tomavam as decisões de fato para o bem da polis, para o bem da cidade. Assim, pessoal, viria à tona a cidade feliz, a cidade perfeita. A cidade perfeita em Aristóteles é aquela que tem como base a justiça e a justiça distributiva. Isto é, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desiguais. Ou seja, tornar os desiguais iguais e tratar os iguais iguais. Bugou, professor, bugou, é agora. É simples, pessoal. Eu não posso tratar da mesma forma os desiguais, porque eles são diferentes. Se eles são diferentes, tratando eles da mesma forma, não vai equiparar a diferença entre eles. Dessa forma, pessoal, nós traríamos à tona, segundo Aristóteles, a cidade feliz, a cidade perfeita. Formas de governo no pensamento aristotélico. Pessoal, Aristóteles vai trazer 6 formas de governo e ele vai dar ênfase não apenas se é um que governa, se são poucos que governam ou se são muitos que governam, mas como se governa. Isto é, Aristóteles traz à tona um aspecto qualitativo de governo e não quantitativo de governo. Para Aristóteles existem 3 formas legítimas de governo e essas 3 formas legítimas de governo elas possuem 3 formas corrompidas. Então, para Aristóteles nós temos a monarquia, que é um só no poder, mas se este governa buscando o bem comum, levando ou conduzindo os indivíduos, os cidadãos para o fim a qual se destinam, que é a felicidade, para Aristóteles é um governo legítimo. Se esse monarca se utiliza do poder para benefício próprio, de maneira despótica, este monarca se torna um tirano, que é uma forma corrompida da monarquia. Nós temos uma forma chamada aristocracia, que para Aristóteles, e assim como para Platão, seria o governo dos melhores, dos sábios no poder, de poucos, que se valiam do poder para conduzir os indivíduos ao seu fim, que é a felicidade. Se eles se corrompessem, se esses poucos se corrompessem e utilizassem do poder para benefício próprio, Aristóteles vai dizer que eles degenerariam, se corromperiam para uma oligarquia, onde os poucos utilizam do poder para benefício próprio. Aristóteles vai dizer que onde muitos governam, nós temos uma politeia ou uma república, uma respública, onde muitos, de maneira virtuosa, governariam buscando o bem comum, o fim último que se destina aos seres humanos, que é a felicidade. Se muitos governam buscando apenas benefício próprio, eles tenderiam, de maneira demagógica, a não buscar o bem a que se destina ao ser humano, mas buscar apenas os seus próprios desejos, se preocupar apenas com si mesmo. Não veriam os outros como amigos, tendo uma amizade para com os outros e não buscariam o bem comum, mas o seu bem próprio. A forma degenerada da república para Aristóteles é a democracia. E aqui pode soar um pouco confuso, porque a democracia para ouvidos modernos soa como algo bom, né? Ah, eu sou um democrático. A primeira coisa que um político faz quando quer se candidatar é dizer eu sou um democrático e é acusar o seu opositor de antidemocrático. Mas se você perguntar para um desses políticos o que é a democracia, eles não vão saber dizer o que é essencialmente a democracia, porque é uma palavra que vem sendo esvaziada e preenchida de uma miríade de sentido. Mas em Sócrates, Aristóteles e Platão, a democracia é uma forma corrompida de governo. Então Aristóteles e Platão vão dizer que nem na democracia pura esse governo é um governo bom. O que Aristóteles entendia por democracia é diferente do que nós modernos entendemos por democracia. Então o Aristóteles e o Platão vão dizer que a democracia é uma forma degenerada da república, da forma boa, que
a qual muitos participam da política buscando o bem comum, que é a felicidade. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre a filosofia política do Aristóteles. Peço que você curta esse vídeo, que você comente esse vídeo e que você compartilhe esse vídeo. Me siga também nas redes sociais, o meu Instagram é Emanuel_Avelino Júnior. Me segue lá, tô te esperando.